Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, hoje nós celebramos a festa da encarnação do Verbo, a anunciação do anjo, a encarnação do Verbo, o primeiro mistério gozoso do nosso rosário. Tem alguns autores que dizem, deveríamos pesquisar mais porque tem algumas divergências. Creio que São Luís de Montfort, no seu livro O Segredo do Rosário, se não me falhar a memória, lhe dá a data, ou a Sabedoria Encarnada, um desses dois livros, ele dá a data que é a tradição da morte de Nosso Senhor, e coloca nos primeiros dias de março. Mas tem alguns autores que dizem que Nosso Senhor foi crucificado no 25 de março. Em todo caso, coincide, sempre essa festa cai, talvez como raríssima exceção, que não caia dentro da quaresma. Eu creio que nunca, porque a quaresma começa mais tardar em março, sempre em fevereiro, em 40 dias abarca a festa da encarnação também. Seja qual for a data que Nosso Senhor tenha morrido, mas está próxima a encarnação. Nosso Senhor, como obedeceu porque assim quis, as fases do nascimento, como todos os demais, com duas exceções. Não tinha um pai natural e o parto da sua mãe é sem dor. Agora o resto, Nosso Senhor quis observar. Foram 9 meses. E como as obras de Deus, Ele fez o que nós não fazemos em perfeição, foram 9 meses de uma gestação bem tranquila. Não se vê Nossa Senhora enjoada, passando mal, nada dessas coisas, hein? Cuidado com humanizar. Ela estava plena de graça e de gozo, de alegria. E Nosso Senhor nasceu com 9 meses redondo. Como nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro, hoje é o dia que o Verbo se fez carne, sim, senhores. Tem quem discuta sobre o Natal, já falamos disso no Natal, mas é o racionalismo. Nosso Senhor nasceu no 25 de dezembro. Então, fecha-se em redondo 9 meses. Hoje é o dia em que Nossa Senhora, como é o Evangelho de hoje, recebeu o arcanjo São Gabriel, ela aceita aquilo que Deus pedia, que era a sua permissão para se fazer homem, e é o dia que Nosso Senhor, o Verbo, se faz carne no útero da Santíssima Virgem. São Tomás de Aquino vai explicar sobre esta questão do consentimento. Nossa Senhora estava representando, temos que ter cuidado, hein? Porque João Paulo II, com a sua teologia, que é dele, mas não é da igreja, diz que o Verbo, ao se fazer carne, se uniu com todos os homens. Isso não existe. Nosso Senhor não está unido por sua encarnação com todos os homens pela sua encarnação. Há outros títulos, sim, nos tornamos irmãos de Nosso Senhor pela humanidade. Temos um Redentor que pela sua natureza humana que vai morrer, a pessoa é divina, mas ele vai derramar o seu sangue e fará de nós um reino, do qual ele é o conquistador, ele que é o Redentor. Aí tem um vínculo com todos os homens. Até aí chegamos. Agora dizer que todo ser humano, como diz ele, querendo ou não querendo estar unido ao Verbo encarnado, isso não é possível. Porque Nosso Senhor disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então tem ovelhas que não ouvem a sua voz, que não são suas. E são seres humanos. Então Nosso Senhor não está unido a todos os homens, como ele disse. Mas São Tomás, como ele dizia ao princípio, essa citação é mais importante, ele disse que a Santíssima Virgem, no dia de hoje, ela vai representar todos os seres humanos. Porque Deus, que nos criou, Ele está pedindo a permissão para as suas criaturas de se fazer um homem, sem deixar de ser Deus. E quando Nossa Senhora responde sim, ela está respondendo por todos nós humanos, que nós damos, por assim dizer,
uma permissão para Deus estar entre nós com a natureza humana. Isso é magnífico, hein? Olha a responsabilidade da Santíssima Virgem. Aí nós vamos a Nazaré, 2023 anos atrás, no 25 de março, era para nós, uma menina de 12, 13 anos. Mas para Deus e para a sabedoria do tempo que se passou, era uma senhora com maturidade intelectual, psicológica, física, para responder por toda a humanidade. E não é somente pelos hebreus e o povo que ali vivia, é de Adão até ela, é de Adão até eles, e deles até o último, que ela está respondendo por todos os homens que existiram, que existiam e que existirão. Então, a primeira lição da festa de hoje é que quando nosso Senhor dá uma responsabilidade, Ele dá a graça para levar à execução com perfeição. Se faltam rugas, mas não falta sabedoria. Se falta dinheiro, mas não faltam os meios. O que falta é porque não é necessário para fazer o que Deus quer. Nossa Senhora não era a doutora da sinagoga, porque as mulheres não falavam naquele tempo, como as senhoras do Instagram de hoje em dia, não falavam. Na sinagoga estavam separadas, como as senhoras também, quando estamos na capela, do lado das mulheres. E quando tinha aula de catecismo dos sacerdotes, quem iam eram os meninos e os homens. As mulheres aprendiam dos seus pais em casa o que eles tinham aprendido do sacerdote no templo. E vai que o pai não entendeu, a filha ficava sem entender também. Mas no caso de Nossa Senhora, ela teve São Joaquim por pai. E ele instruiu, junto com Santa Ana, perfeitamente. E ele não fez uma meninazinha, patricinha de Jerusalém. Não, fez uma mulher de 12 anos ter a responsabilidade de ser a que vai responder por todos os homens, que permite que Deus esteja entre nós, como o Emanuel prometido, e vai também dar a responsabilidade, preparando essa alma para ser a mãe de Deus. Todos eles foram servos de Deus, e ela vai ser a única que vai poder chamar Deus de meu filho, no dia de hoje, a partir de então que a maternidade começa na concepção. E aí nós temos então uma senhorinha, na idade senhorinha, que os anjos vão se curvar. São Gabriel, o seu nome quer dizer a força de Deus. E é exatamente a força de Deus que vai fazer a obra da encarnação. Porque o Espírito Santo, como São Gabriel disse no dia de hoje, há 2023 anos atrás, o Espírito Santo virá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É a onipotência de Deus, porque aquela criança que vai ser concebida não tem a participação de um homem. Se nós pegássemos o sangue de nosso Senhor, entre os cromossomos, se me faltar a memória, 24 ou 20 não sei quantos, um tanto é da mãe, outro tanto é do pai, de nosso Senhor, nós vamos ver só os da sua mãe. Pois então, e é o mesmo sangue que daqui a 2 semanas vamos ver jorrar no Calvário, vencer o diabo, vencer a morte e triunfar. É a humanidade que hoje nós vemos assumir da carne de Maria Santíssima, do seu óvulo único, hein? Porque Deus a criou para ser sua mãe, assim que foi o único óvulo criado para ser ali concebido, o verbo encarnado. Nós vamos ver aquela carne ser imolada na cruz e pagar nossas dívidas. Aí paga também as dívidas dos passados, dos homens de Adão até o último que tinha morrido em Jerusalém, dos que ali viviam e crucificaram a ele, e deles até o último mortal que se dignar nascer baixo esse vale de lágrimas. Assim que o consentimento de Maria Santíssima, respondendo por todos os homens, a redenção vai alcançar também a todos os homens, enquanto possibilidade de se salvarem. Agora, infelizmente, poucos serão os que vão corresponder a essas palavras. Assim que o fiat, mihi secundum verbum tuum, faça-se em mim segundo a vossa vontade, aqueles ou os muitos ou poucos que fizerem e disserem o mesmo se salvarão, porque a salvação consiste em quem? Fazer a vontade de Deus.
Então a encarnação tem muitas coisas do fato histórico que nós vamos ver acontecer desde que nosso Senhor começa a pregar. Ele vai dizer o quê? Eu não venho fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a Santíssima Virgem, antes dele se tornar homem, fez a mesma coisa. Nós vemos que nosso Senhor é filho de Maria Santíssima, do útero, do sangue e da conduta. Assim que Nossa Senhora, com todo o respeito e respeitando a teologia, é a criatura que mais se assemelha a Deus. Porque quando Deus se fez homem, quem foi mais semelhante a ele? Sua mãe. Tal mãe, tal filho. E essa pessoa do filho é quem? É Deus feito homem. Assim que quando nós chamamos Divina Maria, que infarte o protestante. Mas ela é sim divina, porque é tão semelhante a Nosso Senhor, que ela acaba sendo Divina Maria, sim Senhor. Sim, senhores, sem deixar de ser um ser humano. Que isso fique claro, senão caímos no abismo do absurdo, e o abismo de graça não é absurdo. É a Santíssima Virgem tão semelhante a Nosso Senhor. Então, de Maria Santíssima na encarnação, nós podemos aprender isso. Hoje em dia, nós nos esquivamos das responsabilidades que foram dadas por Deus. A primeira e mais importante, ser cristão. O catecismo diz, sois cristão? Sim. Por que diz que sou? Pela graça de Deus. Então, todo batizado, mesmo tendo sido uma criatura de alguns dias de nascido, ou grande, não importa, desde que foi batizado, nós temos a responsabilidade de viver como Cristo. Assinar o nome cristão em nós é uma mentira. Nos enganamos a nós, achamos que enganamos a Deus, isso é impossível, enganamos os demais. E estamos o quê? Uma fraude batizada. E aí porque, é muito difícil ser cristão no mundo de hoje. Vamos ser sinceros, nunca foi fácil, hein? Se o Cristo, olha o que fizeram com ele. Os apóstolos, o que fizeram com eles? 3 séculos de chacina em onde tivesse uma pregação do Evangelho. O que fizeram com eles? E nós temos a pretensão de fazer hoje um Evangelho fácil, uma vida cômoda para os cristãos. Nunca será. Mas se nosso Senhor nos deu a graça do batismo, e nos deu, Ele nos dá a graça de sermos fiéis a Ele. E para nós, homens do sexo masculino, falando também a nível do laboratório, hein? Não o que muitos se acham homem não são, essas ideologias hoje em dia, eu falo daqueles que geneticamente são homens. Para nós, a nossa maturidade viril está na fonte batismal. Nós somos batizados na morte de Cristo, como disse São Paulo. Aí nós vivemos um século de fragilidade, de desculpas, de desgraças em definitiva, porque os homens abandonaram as águas que regam as virtudes e fazem tudo frutificar. Olhando as mulheres, como mulheres devem ser mulheres cristãs, porque hoje está tergiversada as coisas? Porque fugiram do ser uma mulher de Deus, que não vou desacreditar, mas não é só ter uma saia e um véu, é muito mais do que isso. É que essa saia e esse véu representem o que as senhoras têm no seu interior, são mulheres de Deus. E qual é o referencial da mulher de Deus? A Santíssima Virgem Maria, que foi a primeira cristã propriamente dito. Porque foi a primeira que teve Cristo como seu filho e foi a primeira que acreditou nele, porque antes dele se fazer homem, ela já acreditava em tudo que ele ia pregar, como o Messias prometido. Então foi a primeira. Aí, as senhoras hoje, as mulheres fogem daquela que é o coroamento da vida da mulher, a maternidade. Padre, mas a Santíssima Virgem pariu e não teve dor. Verdade. Mas vou crucificar seu filho da sua cesárea, que não teve dor nenhuma, quero ver se o seu coração não terá dor de parto. E então, que ela não teve no berço, na cama de Jerusalém, de dores, teve na Sexta-feira Santa. Então não existe mãe sem dor. Não existe.
E se um dia não tiver e for uma grande, bela educação, tudo muito bonitinho, mas se aquela alma se for para o inferno, vai ser uma dor eterna também. Então, se tiver no purgatório, vai ser uma dor também profunda, porque assim todos nos educamos para ir para o céu. Então, não existe como fugir, não tem como fugir da dor, hein? Por quê? Porque Nosso Senhor diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. E Nossa Senhora fez isso. Ao dizer, fiat mihi, secundum verbum tuum, Nossa Senhora carregou uma cruz imensa. Porque ela carrega o que carrega a cruz e a cruz daquele que lhe leva nos seus ombros. Esse é o preço da maternidade divina de Maria Santíssima. E estamos falando de uma jovenzinha de Jerusalém que tinha 12, 13, 14 ou 15 anos, o que as senhoras quiserem, mas não tinha a idade que nós temos, era muito mais jovem que nós. Mas Deus deu a graça, Maria Santíssima estava preparada em todo sentido para assim ser. E nós, qual a nossa falta de preparação? A desculpa. A desculpa coloca mais culpa às nossas costas. Porque é como se disséssemos assim, puxa vida, Senhor, o Senhor me dá a graça de ser batizado, eu não tenho como carregar isso. Aí Deus estaria fazendo o quê? Uma injustiça. E todo homem é capaz de carregar a cruz de Cristo. Quanto mais aqueles que foram sacralizados pela água do batismo. Os homens cristãos, nós, o sexo masculino, também fugimos da dor. E qual é o exemplar da virilidade? O crucificado, que é chamado homem de dores pelo profeta Isaías. Não é um homem com dores, não, um homem de dores profundas, porque Nosso Senhor sofria dores incríveis, fisicamente falando, porque ele não podia desmaiar, hein? Nos dão algumas feridas complicadas, a gente tem um dispositivo, dá um cataplum, e isso é um paliativo considerável. Tendo uma notícia de uma tragédia, quando temos familiares envolvidos, alguns têm a capacidade de ter um cataplum, desmaiar. Aquilo foi um alívio diante do terror do acontecimento, mas Nosso Senhor não tinha isso. Porque a sua natureza humana é perfeitíssima, então as dores são muito mais do que nós podemos sentir. Sem falar de nossas anestesias, fisicamente falando, um corte na pele do Redentor era sumamente mais doloroso do que a gente se cortar com gilete, colocar sal e vinagre em cima. Porque nós, graças ao pecado, nosso corpo está entorpecido, ele não sente tudo que ele pode sentir. Então, inclusive a dor. Aí dá eu falo, desmaio é um entorpecimento. Que a alma fala, isso é demais, eu sou a covarde e apaga. E Nosso Senhor não. Agora, o sofrimento físico é um aspecto. Agora, os senhores imaginem o olhar de Deus, olhando a malícia do Judas, que lhe beijou os pés, olhando o sadismo do fariseu, que conhece as Escrituras e tergiversa para não enxergar perfeitamente o que era prometido, o que estava prometido, literalmente caminha sobre nós, mas nós não gostamos dele. Nós não fomos com a cara dele, dizia Anás e Caifás. Então, temos que tergiversar o Espírito de Deus das Escrituras para que não enxergue. E a malícia daqueles que ensinavam a verdade e agora estão ensinando a mentira para não reconhecer a verdade por essência. Imagine o sofrimento de Nosso Senhor. Quando nós somos enganados ou entre nós tem traidores, é cruel, hein? Humanamente falando. É horrível ser traído, não é? Ser enganado. Pois então, ser caluniado é horrível. Agora, quando é a inocência mesmo que é caluniada, imagine os senhores a dor. E esta foi a dor do Verbo encarnado desde o momento que ele nasce. Porque sabia desde sempre com a onisciência divina que ele ia morrer por muitos e nós que aqui estamos íamos fazer pouco caso do seu sangue redentor. E aí Nossa Senhora vai sofrer com ele e é no dia de hoje que Nossa Senhora aceita absolutamente o peso da maternidade divina. Então, queridas almas, em tudo isso se resume o espírito de sacrifício da Santíssima Virgem.
de nosso Senhor e daqueles que foram fiéis a ambos. Aí é o sangue dos mártires, a perseguição que a igreja sofre até hoje e vai sofrer até a consumação dos séculos, porque não existe outra. Ou somos sacrificados e nos sacrificamos para sermos fiéis a Deus, ou vamos sacrificar a Deus e as suas exigências e nos sacrificaremos para o mundo. Mas nem Deus, nem o mundo e o diabo aceitam pessoas que não façam o seu sacrifício. Aí nosso Senhor, desde o primeiro instante da sua concepção, ele vai dizer o quê? Eis que eu venho, ó Pai, para fazer a vossa vontade. Os sacrifícios, falando dos bodes, carneiros, ovelhas que se ofereciam no templo, não agradam mais. Mas a obediência e a observância é um sacrifício tremendo, que é o sacrifício da vontade rebelde do homem, falando de nós, para nos submetermos a Deus. É difícil, Padre, sumamente difícil, mas todos aqueles que se santificaram conseguiram e tinham dificuldades iguais ou semelhantes a nossas, mas não tinha desculpa. Santo Expedito não falou para Nosso Senhor: olha, eu sou um soldado romano, hein? Se eu professar a fé no Senhor, vão arrancar minha cabeça, tenho parentes. Ele lembrou do quê? Que amar o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Pisou o corvo infeliz que era o diabo, amanhã vou me batizar? Não, agora se batizou, morreu e se tornou um vencedor. De si, do diabo e do mundo. Esse é o espírito católico. Então, queridas almas, celebrar a encarnação, peçamos a nosso Senhor a graça de sermos fiéis àquilo que Deus nos deu. Eu não posso falar de mim, não tenho infelizmente nada a dizer, mas o sacerdócio que levo não é porque Deus quis e dá a graça, e nisso somos felizes. Os senhores casados estão casados, os senhores casaram porque os senhores quiseram também, mas foi Deus que quis que os senhores casassem. E nisso está a felicidade neste mundo e no outro. Uns estão solteiros, por enquanto aproveite. Serão felizes nesse estado que é temporário para os senhores. Ou vão virar religiosos, ou vão virar homens e mulheres casadas. Mas em todo caso, a felicidade desse momento está no ideal. Nós não podemos viver como palhas levadas pelo vento. Ao idealizar algo, lutar por algo, Deus vai dizer que a sua vontade, fazendo com que aquilo se concretize, e nisso nós somos felizes. Agora, a felicidade neste mundo é impossível, e no outro, impossível sem o sacrifício. E aí, vamos ao Evangelho, é o que o Nosso Senhor disse: abnegue-se a si mesmo. Redundância, não, necessidade. É renunciar a si, renunciar a si mesmo. Insistência de Nosso Senhor. Sem isso, nós não seremos felizes, não faremos ninguém felizes, Deus estará sumamente triste com a nossa pessoa e o lugar disso é condenação eterna. Então, queridas almas, não devemos olhar capacidades aos olhos de Deus. Quem tem? Ninguém. Mérito aos olhos de Deus. Quem tem? Ninguém tem nenhum. Ao sermos criados, Deus olha a terra e nunca se chamou a atenção de nenhuma pelos seus dotes e capacidades intelectuais, morais. Não, nunca. Deus falou: olha, puxa vida, este nunca. Só para a sua Mãe Santíssima. Por isso São Luís de Montfort vai dizer que ela é o imã que atraiu Deus à terra. Mas ela, os outros todos fazem de tudo para Deus se afastar da terra e destruir tudo. Mas ela foi o imã que atraiu a Deus. Então nós, para o nosso sacrifício ser realmente agradável a Deus, temos que pedir esse Espírito da Santíssima Virgem, o Espírito do sacrifício, da responsabilidade com o Evangelho. Assim Deus, vendo a alma devota de sua mãe, ele vai ser atraído a ela. Aí tudo que é aparentemente impossível, não é, mas é uma desculpa que damos, será difícil, mas será menos do que tem sido. As forças dos homens são limitadas, mesmo com boa vontade, mas com a graça de Deus e a boa vontade, as forças humanas, elas vão longe muito mais e alcançam o paraíso. Então peçamos a Maria Santíssima, Nossa Senhora, a menina Maria, que nesse dia se fez rainha dos anjos, por isso São Gabriel se curva,
se fez rainha dos mártires, porque ela, a mulher de dores, se fez rainha dos patriarcas, porque ela acreditou nas profecias dos profetas, dos apóstolos, porque ela foi a boca e a iluminação dos apóstolos, não pregou, mas rezou pela difusão do evangelho, e graças às orações o evangelho vai chegar até o final dos tempos. E aí toda a ladainha não é debalde as invocações, são merecimentos, conquistas de Maria Santíssima por ser mãe de Deus. Mas olhem a responsabilidade, ser mãe daquele que é Deus, que a própria instituição, deixamos assim, que ele fez no Antigo Testamento, vai crucificá-lo como bandido, como malfeitor, vão perseguir a ele e os seus, e esta mãe estar em pé e firme, cheia de esperança e de dores, inclusive ela que vai empurrá-lo, por assim dizer, ao caminho do Calvário nas bodas de Caná, e saber que isso vai custar dores. Dores que até hoje, hein, quando nosso Senhor é tido por impostor, quando nega sua existência, deturpa o seu evangelho, sangra o coração de Maria lá no paraíso. Então, senhores, a nós não foi pedido tanto, e o pouco que nos compete, nós temos a graça dela para fazermos, então não fujamos daquilo que Deus nos deu para abraçar. Jamais, porque ao fugir do que Deus nos deu, nós vamos fugir de Deus. Sempre será assim. O esposo pode ser que não seja o São José, a esposa pode ser que não seja a Santíssima Virgem, os filhos pode ser que não seja nem São Joaquim, nem São Bartolomeu, mas se Deus deu, dá a graça de saírem santos daí. Sim, senhores, mas precisamos de virtudes, porque o que atrai as almas não são nossas mazelas. Isso tem os mundanos que se atraem por mazelas, o que atrai as almas boas entre os bons são as suas virtudes. Mas não existe virtude sem sacrifício. Então, se nós arrancamos a raiz de todas as bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus não vão chegar. E é justamente o que nós vemos. Se tem muitas práticas de virtudes, mas não se tem o hábito dessas práticas que são virtudes de fato. Então, diante da Santíssima Virgem, tão jovem e tão perfeita, que é nossa mãe, Senhora nossa, peçamos a ela esta disposição de alma. Não fugir de nada. Deus não dá mal para ninguém. E se permite dar graça de superá-lo. Então nós não temos que fugir de nada que vem de Deus. Por consequência daquilo que devemos fugir, que tem um ser infeliz chamado Satanás, que só oferece desgraça, mas investidas de prazer, de um monte de estupidezes. Os cristãos não temem se entregar para o inimigo, mas se temem entregar-se na mão de Deus, que é nosso Pai, que é nosso Senhor, que nos criou para Ele. E diante do mais infeliz, dos mais desgraçados seres que quer a nossa ruína, nós seguimos nossas iras, nossas dúvidas, nossas fugas da virtude. Quem oferece isso? O infeliz, ele foi o primeiro a não aceitar o que Deus propôs. Agora, daquele que quer o nosso bem, nós fugimos. Aí, então, nós precisamos decidir. Se estamos com Deus, não fujamos das coisas de Deus. Aí sim, temos que fugir do inimigo. Sabotar o terreno do inimigo e não de Deus. E não das pessoas de Deus também. Então, senhores, a festa da encarnação deve ajustar os parafusos da nossa alma. Não espaná-los, ajustá-los para que as coisas fiquem nos seus devidos lugares. A água do batismo gera filhos da cruz. Que o diga a Santíssima Virgem Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.